Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knaip, vamos comentar sobre a Juventus, né? Que situação que tá o atual 9 vezes campeão. Na verdade não, né? Porque a hegemonia caiu, né? A Inter de Milão já foi campeã, mas os últimos 9 campeonatos italianos a Juventus tinha vencido todas. E essa hegemonia não só caiu, como pode cair também a classificação para a Champions, porque no momento, após essa derrota de 3-0 em casa para o Milan, a Juventus está na quinta posição e corre risco de ficar fora da Champions League, o que, segundo o jornal italiano, levaria a uma perda de 80 milhões de euros em premiação, direito de TV. É um negócio grave, é um impacto que poderia prejudicar muito a Juventus e fazer perder alguns jogadores, entendem? É uma situação bem complicada para a Juventus, numa temporada que é muito decepcionante. O time caiu para o Porto nas oitavas da Champions, é um time que não fez um grande campeonato italiano, o tempo todo tendo problemas, em nenhum momento chegou a ameaçar a liderança, né? Então, assim, a Juventus esse ano é uma decepção. E muito da culpa da Juventus está caindo sobre o Andrea Pirlo, por mais que eu não considere ele o único culpado. Mas acho que algo é ponto pacífico entre todas as visões diferentes. O Pirlo foi prematuro para a Juventus. Eu acho que isso é muito óbvio, porque assim, a única experiência dele como técnico antes de ir para a Juventus era ser técnico de base da Juventus. Então, assim, técnico de base não é a mesma coisa que treinar no profissional, quando você está tendo uma competição muito mais séria, porque na base você está tratando mais de desenvolver jogadores, né? Você está menos trabalhando em táticas. Claro que tem jogos de times de base um contra o outro, mas é diferente, porque a metodologia que se trabalha em competições de base é muito distinta da futebol profissional. E eu acho assim, passar na segunda divisão, uma temporada lá aprendendo, é melhor do que ficar nas categorias de base. Eu vejo dessa forma. Um bom exemplo é assim, o Lampard, apesar de ele ter sido demitido pelo Chelsea, ele passou uma temporada do Derby County e chegou a ter ido muito bem, aprendeu bastante lá e foi para o Chelsea na temporada seguinte. Tudo bem que não foi a primeira escolha, ele aceitou o Chelsea no momento que não podia se contratar, mas naquela temporada, assim, se fosse a primeira dele, talvez ele teria mais problemas e ele, com aquela temporada do Derby, ajudou a ele levar o Chelsea à Champions League no ano que ele só teve que depender da base, entende? Então, assim, experiência é algo que tem que ser muito valorizado, ainda mais em clubes como a Juventus, que não podem arriscar. E a gente sabia que a Juventus não era um terreno maravilhoso e que teria rivais nessa temporada. A Inter de Milão na última temporada ficou um ponto atrás. Um ponto. Foi apertado e era um time que estava jogando com o Moses improvisado de lateral. Se esse time com esses problemas assim que estavam nítidos na Inter, que não era um elenco completo, ficou um ponto atrás, e a Juventus não tinha nenhuma melhora significativa em questões de elenco, o Morata não vai melhorar muito seu elenco, o Arthur já, pra mim, foi muito questionável, ainda mais por 70 milhões, né? Acho que é um preço muito caro por ele, por mais que seja uma troca com o Pjanic, mas ainda assim gastaram 20 milhões de euros e perderam um jogador que, na minha opinião, acrescentava mais, né? O Pjanic, pra mim, encaixava melhor. A questão é, nessa situação você sabe que o time precisa de uma melhora se quiser se manter na frente, porque era sabido que a Inter de Milão ia ter reforços, né? Trouxeram o Hakimi, o Barella estava lá, o Brozovic, né? O time já melhorou, trouxe o Perisic também, né? Voltou de empréstimo. A situação da Inter de Milão estava melhor, né? O Inter de Milão era claramente o elenco mais capaz e melhorou essa temporada. Não à toa, foi campeão da Scudetto. Então, assim, era nítido que que a Juventus precisava melhorar. E o Sarri foi uma decepção, né? A gente já sabia, eu já sabia que o Sarri não ia ser uma grande coisa, visto o trabalho que ele fez no Chelsea, né? Eu falei aqui do Lampard, o Lampard, em sua segunda temporada como técnico, usando a base sem ter o Eden Hazard, fez o ataque produzir 6 gols a mais do que o Maurício Sarri quando tinha o Eden Hazard, que era o maior craque do time e vivia seu auge, entende? Então, assim, eu achei a escolha do Sarri até questionável, mas fazia sentido porque é um cara de experiência, tinha acabado de ganhar a Europa League. O Pirlo não fez tanto sentido. E eu acho que a Juventus tem um péssimo problema na hora de contratar técnicos, porque fica optando muito por escolhas italianas. As últimas quase todos são italianos. Conte, Allegri, Sarri, Pirlo, assim. Tem técnicos de outros países, entende? Eu acho que tá na hora, assim, da Juventus tentar buscar um técnico que não seja italiano, entende? Eu acho que eles ficam muito presos nessa casinha e tem medo de arriscar talvez alguém de fora, a ponto de preferir alguém da base, entende? Eu achei muito questionável o Pirlo no sentido de ser prematuro. Eu fiz um vídeo que eu achei que podia ser interessante, um meio-campo. Eu acho que é uma posição em que normalmente fabrica bons técnicos, porque o meio-campo é um cara que tem que entender tanto na defesa quanto do ataque. O Pirlo sempre é um cara muito inteligente em campo. Era um meio-campo espetacular, diferente do que o cara lá do Fred dos Impedidos falou. Ele é muito melhor que o Felipe Melo, uma lenda do futebol.
Eu acredito que ele tem potencial. Eu acho que tem coisas nessa temporada que tem que dar o braço a torcer o Pirlo, e uma delas foi o quadrado de lateral. O quadrado que é o meio campo, ele foi transformado em lateral e jogou uma barbaridade com o Pirlo, né? O quadrado está muito bem nessa posição e eu acho que isso é muito mérito do Pirlo. Melhorou bastante algumas coisas no ataque da Juventus, ficou um pouco mais fluido com o quadrado de lateral. O problema é que o meio campo é fraco, né? A culpa não é toda do Pirlo. O meio campo da Juventus é uma negação. Mackenzie, a gente também tem o Rabiot, que também não está jogando muita coisa. Betancourt, né? Não são grandes jogadores de meio campo. Hoje o 4-4-2 colocou o Chiesa no meio campo, que é um ótimo jogador, mas sozinho ele não vai carregar esse meio campo. E assim, o Morata, né? Vai lembrar que, pelo que muito se dizia, o desejo do Pirlo era o Suárez, mas eles não quiseram ir tão fundo atrás do Suárez, preferiram o Morata. Sendo que o Morata apenas um empréstimo, um jogador extremamente limitado, só vê que agora não está brocando tantos gols como no começo da temporada. E o Suárez é um jogador de muito mais qualidade, né? Que tende a acrescentar muito mais, até mesmo em assistências, que é algo que falta para a Juventus, entende? A diretoria da Juventus também tem muita culpa nesse sentido, né? O fato de não terem feito boas escolhas para substituir, né? Porque um clube é assim, são processos cíclicos, né? Você tem jogadores que na época do Conte brilharam, tudo isso fez uma grande montagem de elenco, né? Lembra que o Isla foi lateral da Juventus no passado, só que jogadores envelhecem, começam a cair, você tem que substituir. Vender jogadores, contratar, é o ciclo do futebol. E nesse processo a Juventus não fez um bom trabalho, não à toa. A Inter, que há 2 anos atrás era um elenco que tinha muitos problemas, mas um elenco até bem completinho e redondo no seu time titular. Falta talvez um lateral esquerdo de mais qualidade, mas ainda assim é muito complicado achar um lateral esquerdo de tanta qualidade assim, mas de qualquer maneira o time foi campeão italiano. Enquanto a Juventus tem vários problemas. Eu acho que assim, o Pirlo precisa melhorar até um pouco a parte ofensiva. Defensivamente, ele achou até um equilíbrio interessante. Por mais que tenha tomado 3 gols hoje, que é um problema, o time tomou 34 no campeonato italiano até agora e só um time tomou menos, que foi a Inter de Milão do Antônio Conte, que é basicamente o melhor time em quase todos os sentidos, mas a verdade é que houve alguma coisa ali que dá para tirar de positivo, mas não um contexto total. E no final das contas, na Juventus, na situação em que oponentes melhoraram, a Napoli parece melhor, Inzaghi, se não me engano, o técnico da Napoli está fazendo um ótimo trabalho. A gente também vê o Milan que melhorou, o Pioli, que é um cara que está sob críticas, mas fez um trabalho assim para se aplaudir também. Ninguém esperava o Milan tão forte essa temporada. Você tem a Atalanta de Gianpiero Gasperini, que é um cara muito competente. Então, assim, tem times que melhoraram, que cresceram, e a Juventus ela meio que não um passo para trás. Eu acho que isso nem tanto tem relação com o Pirlo, mas nesse tipo de sentido que os concorrentes estão melhorando e você não conseguiu dar passos para frente, um cara experiente e que já conseguiu se provar antes era a escolha mais correta. Ficar escolhendo um cara de base é muito arriscado e pode causar do time ficar fora da Champions League. Eu acho que esse é o grande problema. A Juventus está na 5ª posição neste momento, a Lazio está 5 pontos atrás, mas tem um jogo a menos. Caso vença o jogo que falta, fica 67. Deu sorte até que a Lazio perdeu o seu último jogo. Então, assim, a situação da Juventus é um pouco complicada, tem como recuperar, não está longe dos primeiros colocados, né, do 2º, 3º e 4º, né, a Inter de Milão já é campeã, mas a questão é, a Juventus ainda tem chance de se recuperar. Mas a questão é, quem vai ser o técnico da próxima temporada? Vão manter o Pirlo, se ele conseguir ficar entre os 4 primeiros? Vão dar uma segunda chance a ele, com reforços? Eu não acho isso aí de todo mal, até porque ele já tem uma temporada de experiência, mas eu acho que a melhor escolha para a Juventus seria um técnico de fora da Itália, talvez. Tem gente boa disponível. Não é que só tem ali, nossa, né, que coisa horrível, tem nenhum técnico bom disponível. Eu acho que tem um técnico para mim excelente, né? E até porque muita gente fica falando, não, tem que trazer um cara pra frente, tudo isso. Eu não acho que isso aí, pra mim, caracteriza um técnico como bom. Ah, não, só porque ele é ofensivo. O Conte, por exemplo, é um cara que joga, assim, das maneiras reativas, né? Às vezes, se tiver que ser ofensivo, ele se tiver que jogar em velocidade, ele joga. Se tiver que jogar um pouco pra trás, ele joga. E é um time que é baseado na eficiência. Eu acho que o time da Juventus precisa de um técnico mais eficientista, um cara que entenda a realidade do clube. E eu não consigo olhar um nome melhor, talvez, no mercado, que o Ernesto Valverde. O Valverde, diferente do Koeman, do Setien, do Luiz Henrique, não era um cara de tic-tac, era um cara mais eficientista. É um time que atacava bem, né? Tanto é que a Barcelona dele, nas 2 primeiras temporadas, marcou mais de 90 gols. O Barcelona do Koeman, não sei se marca mais de 90 gols nessa temporada, entende? Então, assim, o Ernesto Valverde é um cara que entendeu as limitações do Barça, que tem um elenco mais velho, e não colocou marcação alta, colocou um time que trabalhava melhor a bola, com menos velocidade, né?
e que tinha mais paciência, era um time mais inteligente dentro de campo, se defendia muito melhor. E só que isso não gerou tantas críticas, porque o futebol não era tão esteticamente bonito como na época de Luiz Henrique, de Guardiola, mas ele fez isso por necessidade. Talvez ele pudesse jogar mais ofensivo se tivesse as peças para isso. E no caso da Juventus, ele saberia trabalhar. Obviamente não é o tipo de cara que vai ficar chorando porque o elenco tem seus problemas. Obviamente ele pode reclamar, mas ele não vai ficar baixar a cabeça e falar, não consigo porque o elenco tá assim. Não, ele vai trabalhar com o que tem em mãos. Eu acho que ele seria um cara excelente para a Juventus nessa situação atual. Até o próprio Maximiliano Allegri seria interessante, mas essa ida e volta do Allegri para a Juventus, não sei se as pessoas vão aceitar tão bem. Então, assim, eu acho que eles têm que olhar alguns técnicos que estão disponíveis aí no mercado, que tem bons nomes no mercado que poderiam fazer essa Juventus desempenhar melhor do que está agora. A questão, acho que foi muito prematuro para o Pirlo precisava de mais experiência, esse tipo de cargo, assim, em clubes que há tanta pressão por títulos, né, e um clube que tem seus probleminhas, precisa de alguém que saiba lidar com esses tipos de situações. Eu não sei se o Pirlo ainda está pronto para isso. Um bom exemplo é só olhar o Arteta. O Arteta não está pronto para dirigir um clube como o Arsenal. Ele fica falando, não, vou revolucionar ano que vem. Revoluciona agora, né, meu amigo? Eu acho que essas desculpinhas muito fracas. É só ver que o Arsenal está na 9ª posição hoje da Premier League e nem a Europa League deve ir na próxima temporada, o que é algo assim absurdo, né? O Arsenal tem elenco para fazer muito melhor do que fez. Mas é um técnico sem experiência, por mais boas ideias que ele tenha, ele precisa crescer para assumir um clube desse tamanho, com tanta responsabilidade, tanta pressão. Então, assim, eu acho que você não precisa ficar reinventando. Um bom exemplo é o West Ham, que trouxe o David Moyes, um técnico mais reativo, mais eficientista, mas que fez o time jogar bem, fez um time jogar de maneira inteligente, e hoje está na 5ª posição do campeonato inglês. Um time que ninguém imaginava estar tão lá na frente, entende? Então, assim, não precisa ficar reinventando. Às vezes um cara mais pragmático pode ser a solução para a situação atual do elenco. Entendam? Por esse vídeo é isso, gente. Dúvidas nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.